a gente vai falar do Cruzeiro, porque é tudo isso que você falou, Camilinha, essa pressão. E tem um ponto importante nessa pressão, que é o trabalho do Diniz, que encerrou o fim de 2024 ali, né? Muito pressionado. Então, com os reforços que vieram, e foram 9 reforços, o Cruzeiro se movimentou muito no mercado, havia essa necessidade, essa expectativa e esse entendimento de que agora sim, o Diniz tem os jogadores com o que ele acredita que é essencial para o jogo dele e o Cruzeiro vai bem. O Cruzeiro vai jogar contra o Atlético no Campeonato Mineiro e vai conseguir uma vitória para se manter tranquilo ali no início de temporada, ainda mais depois da pré-temporada nos Estados Unidos. Mas não foi o que aconteceu. Inclusive, alguns pontos para a gente destacar. Primeiro, com jogadores que estavam de fora, porque o Gabigol não jogou essa partida, nem o Matheus Pereira. Pelo que a gente tem de informação, é um controle de carga para esse início de temporada, para esses 2 jogadores. Há uma expectativa de que contra o Betim, no fim de semana, no sábado agora, os 2 joguem. Inclusive, com essa derrota, ficou, assim, essencial a presença desses 2 jogadores. O Wallace também não estava presente. O Wallace, que é um jogador que, desde que chegou ao Cruzeiro, ele tem sofrido um pouco para ter sequência. Eu acho que principalmente por questões físicas. Então, o Wallace também não participou, né? Não foi relacionado para essa partida. Mas a gente viu ali muitos dos jogadores titulares e muito da espinha dorsal que o Diniz colocou na pré-temporada, né? Tava o Cássio ali no gol, o William na lateral, o Fabrício Bruno jogando com o João Marcelo na zaga, o Marlon na lateral esquerda, no ataque a presença do Dudu, mas assim, nada funcionou contra o Atlético. E vamos dar os méritos também para o Atlético, né? Porque o Atlético pressionou muito bem o Cruzeiro na saída de bola e estava impedindo com que o time chegasse ao ataque, tanto que a primeira finalização a gol para o Cruzeiro, do Cruzeiro e assim sem tanto perigo, foi depois dos 30 minutos do primeiro tempo, né? Então, realmente foi um jogo em que o Cruzeiro não conseguiu apresentar nada e isso irritou muito o torcedor. Aí vem o gol do Atlético, que foi um gol contra do Fabrício, com ali a falha do Cássio, né? Que o Cássio sai, não encontra nada, e aí o Fabrício Bruno acaba fazendo esse gol contra, e aí não teve nenhum poder de reação nem para buscar um empate. Então, isso é mais um ponto para o torcedor ter vaiado, né? O jogo foi em Brasília, mando de campo do Atlético. Atlético é o time de São João del Rei, o estádio está passando ali por algumas melhorias, e o Atlético que vai disputar a Série B, né, do Campeonato Brasileiro. E o jogo foi em Brasília, a maioria dos torcedores do Cruzeiro, mas nem isso fez com que o time conseguisse ali dentro de campo esboçar algum resultado, que é o resultado que o torcedor tanto quer, principalmente com esses reforços, esses jogadores que vieram. E aí o Diniz acabou vaiado e, inclusive, na coletiva de imprensa pós-jogo, daqui a pouco a gente vai ver ouvir um pouquinho do Diniz, ele estava sem paciência ali, falando que realmente, se não vem a vitória, o torcedor tem que reclamar mesmo, o torcedor está no direito dele, mas o torcedor realmente está perdendo essa paciência, até porque não consegue ver o jogo do Fernando Diniz encaixar, nem mesmo agora com esses reforços que o Cruzeiro trouxe para 2025. Então, assim, o Cruzeiro, se a gente falasse um pouquinho de início de temporada, é normal que os times, né, estão voltando, que ocorram essas oscilações, mas no caso do Cruzeiro a pressão já vem bem antes, né, por conta do trabalho que não tem mostrado resultado desde a chegada do Diniz ao time. Vamos ouvir então o Fernando Diniz, vamos abrir aspas para ouvir o que disse então depois das vaias e do resultado da derrota para o Atlético, o Fernando Diniz ontem. O torcedor eu entendo completamente, pode vaiar, pode criticar, mas a gente, já falei para você, a gente que milita no futebol, não é assim que funciona, não poderia ser assim. A gente vai procurar melhorar o time e ganhar, se não ganhar não tem ambiente bom para a torcida. E a torcida está certa, a torcida a gente tem que saber respeitar. Eu tenho que ajudar o time vencer jogo. Se não vencer jogo, não tem como ter ambiente bom. Isso é uma coisa muito clara. Agora, a gente tem que analisar o jogo, não dá para aceitar. Estamos começando agora a temporada. E a gente ficar alimentando, tudo bem. Hoje jogou mal o time, reconheci o jogo, não jogou bem, e agora assim, parece que não começou bem. A gente não jogou bem contra o Atlético Mineiro, a gente não jogou bem contra o Tombense. A gente vai ter que jogar bem todos os dias. Então tem que jogar bem todos os dias e ganhar. E não é, no fundo é ganhar. Se tivesse ganho de 1-0, as perguntas seriam outras. A gente sabe como que funciona. Olha,
Esse o Fernando Diniz ontem na coletiva de imprensa. E aí a Rafa trouxe alguns pontos importantes também do termômetro do torcedor do Cruzeiro nesse momento. Acho até que tanto o Cruzeiro quanto o Fernando Diniz sabiam que depois de como terminou a última temporada, ele começaria o ano pressionado. Que surpresa, isso aí né? não 2024 não acabou. Surpreendeu um total de 0 pessoas, né? Essa pressão nesse ambiente. Só que a aposta do Cruzeiro, imagino, e do Fernando Diniz era nesse elenco recheado de estrelas que o Cruzeiro investiu para essa temporada. Ainda assim, a gente está falando do primeiro jogo oficial dos titulares do Fernando Diniz no Campeonato Mineiro. Uma loucura. É porque o primeiro jogo o Luciano tá fazendo aqui para mim segundo, é que o primeiro jogo foi com o time reserva ainda, né? Ele botou o Bolacha ali no segundo tempo, mas esse é o primeiro jogo do time titular. Agora vai estrear no Campeonato Mineiro o time principal. E a gente já tem várias... Eu, com todo o contexto, não consigo não achar uma loucura que a gente esteja falando no dia 23 de janeiro mas é algo que vem da última temporada. Essa coletiva é uma continuação da última coletiva do ano, o jogo contra a Juventude, mas aí ele estava indo dentro dos dirigentes, né? Era uma coletiva muito irritada do Diniz com os dirigentes. A Rafa falou que ele ontem estava sem paciência, foi um eufemismo da Rafa, que é muito educada. O Diniz foi muito generosa, né? O Diniz estava irritado e grosseiro na coletiva de ontem, ele estava muito irritado e sem paciência, como a Rafa falou. Você vê o descabelado a feição do Diniz ali, ele era muito parecido com a última coletiva do ano passado, mas era uma irritação, o destino da irritação dele era diferente. Naquele momento ele estava abertamente criticando os dirigentes do Cruzeiro e ontem era uma coisa de se defender ali e com argumentos fracos, que ele começa a coletiva dizendo que o time jogou mal e no meio da coletiva, que foi curta ali, 6, 7 minutos de duração, ele já tenta dar argumentos, que não foi tão mal assim. É claramente uma continuação e o que aconteceu ontem, vamos ver como é que ele falou, como é que pode mudar? Ganhando o jogo, só ganhando o jogo que pode mudar. O que aconteceu ontem era muito previsível pela forma como o Cruzeiro terminou a temporada e essa discussão, inclusive interna, entre comissão técnica, dirigente, é certamente o treinador mais pressionado do Brasil nesse início de ano, na Série A, né? Não vou dizer todas as séries, certamente o treinador mais pressionado e vai ser difícil, ainda mais porque o time ganhou reforços. A expectativa da torcida é alta, você falou sobre o Neymar, como é que fica a torcida do Santos se o Neymar chegar? A torcida do Cruzeiro está esperando brigar por títulos esse ano. Tem chance, o elenco se reforçou e se o treinador não conseguir vitórias rápidas, se o time não conseguir vitórias rápidas, o treinador vai cair. E, infelizmente, eu não estou defendendo isso não, tá? Estou falando que é a realidade do futebol brasileiro. E ontem, com 35 do segundo tempo do segundo jogo do Campeonato Mineiro, primeiro com os titulares, a torcida estava xingando ele no estádio. E só me lembrando também, ontem não tinham 2 dos principais jogadores da contratação, o Gabigol, a grande contratação, e o Matheus Pereira, né? Que é o cérebro ali desse time. O Caio Jorge ainda não jogou aí nesse ano, né? Que está com recuperação de lesão na coxa. O Wallace também não jogou, mas tinham vários titulares, sim, na escalação de ontem. E o técnico é a figura mais frágil nesse processo, né? Nesse momento é o que gera a menor paciência do torcedor. Eu acho que até da própria estrutura do Cruzeiro, né?